Boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre uma coisa que ninguém conhece, dinheiro. Né? Mas, para começar a nossa conversa, eu quero contar uma coisa para vocês. Será que alguém aí já sentiu que trabalhou, ganhou dinheiro, mas aí no final do mês ele tinha sumido? Alguém? Porque some. Vocês já perceberam que some, que nem tampa de cozinha, pote de cozinha, que some? Liga de cabelo. Alguém? Pá de meia. Perfeito. E aí, tudo bem, você passou por isso. E você já se pegou pensando, prometendo, próximo mês eu vou fazer diferente? Dessa vez eu vou economizar, dessa vez eu vou começar a investir. Já se pegaram nisso também? Maravilha. Também passei por isso, tá? Eu já fui uma pessoa endividada, eu já fui uma pessoa cheia de boletos. Hoje eu sou mentora de finanças, ajudo as pessoas a ressignificar essa relação delas com o dinheiro, mas eu já estive nesse local. E quando... para contar um pouquinho como é que eu mudei isso, eu preciso voltar um pouquinho na minha história, tá? Eu vivi numa casa sem muito luxo. Não faltava nada do básico, mas não tinha muito luxo. Quando é que as coisas começaram a dar uma desandada? Quando meus pais separaram. Porque aí as contas ficaram um pouco mais complexas em casa. E essa separação, ela aconteceu e a gente começou a passar por problemas. A gente, por exemplo, era barrado na escola por falta de pagamento. Né? A gente tinha algumas dificuldades, mudamos de bairro, mudamos de colégio. Isso aconteceu. E eu comecei a fazer bicos para poder ter algum dinheiro para mim. Entregava panfleto na rua, gravava fita cassete, né? Fazia várias coisas. Tudo com um objetivo específico, que era passar na faculdade pública, porque eu não conseguia pagar faculdade particular. Não tinha condição. Né? Passar na pública, me formar e conseguir um bom emprego. Roteirinho que a gente já conhece, né? E aí eu passei para psicologia, comecei a cursar e eu comecei a ter dinheiro. Por quê? Porque eu me formei, né? Passei para psicologia, me formei. Quando eu consegui o primeiro emprego, eu comecei a ganhar mais do que qualquer época da minha vida. Ganhava R$ 1.500, achava que eu estava rica, riquíssima. E aí eu comecei a usar o cartão de crédito com mais frequência, parcelava em 10, 12 vezes, não pensava muito naquilo e ia vivendo, certo? O que aconteceu? Perdi o emprego. Porque, né, as coisas acontecem na vida. E eu fiquei endividada, foi nesse momento. E eu passei um tempo para conseguir resolver o endividamento. Tá? Quando isso aconteceu, eu fiquei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu entrei para vendas, eu comecei a vender cosméticos, batom, maquiagem, essas coisas. Né? E eu comecei a ter mais contato ali com o mundo das finanças, porque eu precisava calcular questão de venda, preço de produto, lucro, essas coisas. E eu comecei a entender um pouco mais sobre dinheiro. Uma coisa diferente aí. Só que eu ainda tratava as minhas finanças pessoais da mesma forma que muitos, que é como? Anotando gasto e pensando em economizar. Gastar ali. Economizar. Anotava quando anotava e ficava ali economizando, sempre pensando em economizar. Beleza. E aí, quando é que mudou? Como é que as coisas mudaram na minha vida? Quando eu entendi que dinheiro não era sobre o dinheiro em si. Dinheiro era sobre comportamento. Dinheiro era sobre emoção, sobre sentimento. Então, foi quando eu juntei o que eu sabia sobre pessoas. Lembra que eu fiz psicologia? Fiz psicologia, entendia sobre o comportamento humano. E eu juntei o comportamento com a questão do dinheiro. E entendi que dinheiro é emocional, não é racional. Aí eu... legal. Por quê? Gente, as pessoas não querem dinheiro. Vocês podem achar que querem. Quem quer dinheiro aqui? Tem uma galera aí. Pronto. Mas se eu der dinheiro para você e disser, você não pode usar? Para que serve? Você quer o quê? Um carro maior, porque a sua família vai crescer. Aí você quer dar mais conforto para eles, quer uma casa mais confortável também para receber um novo bebê, por exemplo, quer viajar, quer algumas coisas que o dinheiro pode proporcionar, mas que tem que ter um propósito na tua vida. Não é coisa à toa, não, tá? Não é só o consumo que conta. Então, as pessoas querem isso. Quando eu entendi essa ligação, essa conexão, foi que eu comecei a virada na minha vida. Aí, por enquanto, eu não estava com educação financeira, não, tá? É só para mim mesmo. Então, eu comecei a entender. E, quando eu olho hoje para a minha história, o que eu entendo? Que eu passei por 3 fases. E eu vou explicar cada uma para vocês. E essas 3 fases, elas são a base do método que eu uso hoje para trabalhar nas minhas mentorias, para ensinar as pessoas sobre finanças, certo? E eu chamo ele de método 3D. Por quê? Porque são 3Ds, realmente. Eu vou falar cada um, vocês vão saber. O primeiro deles é o despertar financeiro, que, apesar de ter financeiro no nome,
ele fala muito pouco sobre números e fala muito sobre autoconhecimento. Sobre quem é você no mundo financeiro. O que você quer? Tá? Sua identidade e muito autoconhecimento. Então, assim, o que acontece muito com as pessoas? Elas já estão acostumadas com quem elas são sem dinheiro. Às vezes é isso que faz elas não prosperarem. Não é o resto, não é o contexto. É só que elas já estão acostumadas. Então, elas vão vivendo nesse caos. E aí você fica, Rafa, mas o caos financeiro não é legal. Mas é a conhecida e velha zona de conforto. Eu já sei quem eu sou ali. Então, eu fico. Porque encarar o autoconhecimento nem sempre é fácil. Porque eu tenho que encarar uma história. Lembra que eu falei? Meus pais se separaram, passei por endividamento. Dói. E encarar isso nem todo mundo consegue. Então, esse encarar, ele é importante. Né? Até porque você, sem sonhos, você gasta dinheiro com qualquer coisa. Tá? Quer dizer, tem isso também. Mas, vamos lá. Se você sabe quem você é e você sabe o que você quer, você consegue andar melhor dentro do planejamento. Sabe? Então, você sem sonhos, você fica, vou para onde? E aí, vamos lá, aconteceu com alguém que já, de sobrar dinheiro no mês, paguei minhas contas, sobrou, vai ter uns que vão dizer, não, nunca aconteceu não, mas aconteceu algumas vezes. E depois não tinha mais nada, porque o dinheiro estava sem propósito. Quando você tem propósito, você consegue, vou botar dinheiro nisso aqui, vou usar com isso aqui que eu já coloquei no meu planejamento. Então, dentro do despertar financeiro, é muito importante que você também saiba o que você quer. De verdade. E para que serve aquilo? E tem um adendo aqui. Não é só sobre o bem. Não é só sobre ter um carro, ou ter uma casa, ou viajar. É o que aquilo tem por trás. Que valor aquilo carrega de quem você é. Então, não é, quero um carro porque é bonito. Não, quero um carro porque me traz conforto, segurança. São coisas mais importantes do que só o bem. Entende? E isso vem desse primeiro pilar, que é o despertar financeiro. É o certo. Eu entendi isso aí. E eu já estava conhecendo melhor os meus padrões de comportamento, meu autoconhecimento estava melhor, mas eu não estava evoluindo muito. Mas por quê? O que acontecia? Né? Aí eu puxo lá da psicologia. Entre saber e fazer, tem distância? Tem, não tem? E muitas vezes o que traz essa distância, o que faz essa diferença são as nossas crenças. É o que a gente acredita, como a gente interpreta a vida. Gente, como você interpreta a sua vida vai influenciar demais as suas escolhas. E se influencia a escolha, influencia o resultado. Então, isso acontecia também com o dinheiro, comigo. E eu preciso olhar para as minhas finanças, para minhas crenças sobre dinheiro. Foi aí que apareceu o nosso segundo pilar, que é o desbloqueio da riqueza. Onde eu trabalho o que a gente pensa sobre dinheiro, sobre pessoas ricas e sobre o eu financeiro da gente. Tudo que a gente pensa. Aí, vamos lá. Frases como, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, dinheiro separa os casais, e por aí vai. Essas frases, pode parecer, à primeira vista, assim, que elas não são tão ruins, que elas são inofensivas, mas elas podem sabotar demais a nossa vida. Por quê? Vamos lá, dinheiro não traz felicidade. Eu quero ser feliz, prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Mas não faz sentido, você não precisa escolher. Quando você pensa que precisa, você acaba escolhendo ser feliz e o dinheiro vai o quê? Embora. Não tem como. Então, eu comecei a entender isso e eu comecei a tirar do dinheiro essa carga negativa. Eu comecei a tirar ele desse papel de vilão que ele estava ali na minha história até então e dizer, ele pode ser meu amigo. Ele pode me ajudar a realizar os meus sonhos. Aí eu comecei a ressignificar as coisas. Tá? Então, beleza. Rafa, entendi. Você entendia melhor o seu eu financeiro, seus padrões de comportamento, seus objetivos estavam mais definidos. Beleza? Check. Segundo, suas crenças estavam mais alinhadas com aquilo que você queria alcançar. Certo? Check também. E o que estava faltando? Como é que eu ia fazer aquilo tudo estava na minha cabeça virar verdade? Virar resultado real? Porque eu entendia que até ali eu tinha evoluído, mas estava faltando alguma coisa. Foi quando eu descobri o terceiro pilar, que é a nossa direção estratégica, que é aí que vira um plano. O seu sonho, ele precisa virar um plano realista e eficaz para você. Tá? Uma coisa mais clara. Porque, às vezes, inclusive, o que funciona para mim não funciona para vocês. Ou para alguém específico. Então, é muito destinado ali, é muito pessoal aquilo que acontece. E, interessante, definir os teus sonhos, definir um plano, o caminho que você vai traçar, ele traz para você também a sensação de que você comanda. Não é o dinheiro que comanda a sua vida, sou eu que comando. Quem aqui já escolheu alguma coisa, porque cabia no orçamento, mas não era exatamente o que você queria comprar?
Várias pessoas. Acontece bastante. Então, é saindo dessa posição de é isso que eu posso comprar com o dinheiro que eu tenho para é isso que eu quero comprar. Isso não vai me afetar, não vai afetar meu planejamento, não vai causar problema para mim e nem para minha família. É estar nesse ponto. Tá? Então, entender esse propósito. Propósito do dinheiro, né? Eu falei de propósito, falei do que você quer para ele, e às vezes a gente banaliza muito essa palavra hoje, né? Propósito, propósito. Rafa, todo mundo falando que tem que viver de propósito. Mas qual é o propósito do teu dinheiro? De verdade. Para e pensa. Porque às vezes a gente vive no automático demais. Quando eu percebi isso, eita, eu estou vendo automático, como é que eu faço isso virar um plano? E aí se desenhou o plano na minha frente, eu me senti mais livre. Rafaela, está querendo me dizer que você, controlando o seu dinheiro, tu se sentiu mais livre? Está colocando controle e liberdade na mesma frase? Estou. Porque eu só sou livre de verdade nas minhas finanças quando eu é que controlo realmente esse dinheiro, quando eu controlo as minhas escolhas, e não ele que me coloca numa caixinha. Tá? Então, aí eu concluí essa questão do terceiro pilar, tá? A direção estratégica. E aí eu entendi, depois que eu passei por essas fases, já olhando para a minha história, que prosperar precisa de método. Não é só, eu quero ficar rica, quero ficar rico. É muito fácil falar isso, né? Mas como é o passo a passo? E aí eu acabei de falar para você, passo a passo, né? 3 passinhos aí. E eu não estou falando isso à toa. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Mentorados meus passaram por isso. Pessoas próximas de mim passaram por isso, vendo o meu exemplo ou aprendendo comigo. De que é possível, sim, você construir liberdade financeira com leveza. Porque é sobre também equilíbrio. Às vezes a gente fala assim de sonhos, né? Médio prazo, longo prazo. Não, eu quero que você tenha um equilíbrio de tudo. Do hoje e do amanhã. Também. E não esquecendo do médio prazo aí, tá? Curto, médio e longo prazo. Tem que estar tudo nesse planejamento. Então, hoje, isso virou uma missão para mim. Ensinar outras pessoas a viverem dessa forma, com leveza. E sem precisar consumir demais. Consumir o que faz realmente diferença na vida de vocês. Certo? Porque, para mim, o dinheiro virou isso. Virou uma ponte entre o que eu era, o que eu sou, entre a escassez que eu vivia e a visão que eu vivo hoje. Certo? Só que precisa o quê? Encarar as coisas com coragem. Durante um tempo, eu não tive essa coragem. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. É uma escolha. Continuar como você está é uma escolha. Às vezes, está cômodo. É verdade isso. Mas, se você começa a mudar a sua vida, você não muda só a sua vida. Você muda também o mundo à sua volta. Hoje eu tenho exemplos perto de mim de pessoas que nem falavam de finanças e hoje são investidores. Minha mãe vive me pedindo conselho sobre o dinheiro. É lindo demais. Então, você muda as pessoas também ao teu redor, sabe? Então, eu te convido, para a gente finalizar, a ter coragem. Olhe com coragem para a tua história. Comece a se livrar dos padrões que ainda estão te deixando na escassez ou não estão te levando para o lugar que você quer ainda. Eu te convido a você começar a quebrar essas crenças que estão te amarrando ainda. Entenda sobre elas, comece a quebrar, comece a viver a abundância que você merece. E transforme isso num plano, numa coisa mais clara, mais realista para você e que faça realmente sentido. Tá? E aí a última coisa que, para quem quiser começar hoje a fazer algum, Rafa, tu entende tudo. Me dá uma tarefa. Pega o extrato da sua conta bancária, pega o extrato da sua fatura do cartão e faz uma pergunta muito sincera. Esses extratos estão me levando para uma vida de prosperidade ou de escassez? Ele está refletindo uma pessoa próspera ou uma pessoa escassa? E aí, se você responder que não ainda, parabéns. Como assim parabéns, Rafa? Você acabou de despertar, que é o nosso primeiro pilar. Mas esse é só o primeiro passo. Meu nome é Rafa, eu vim falar de finanças, mais do que finanças, eu vim falar de liberdade para vocês. Obrigada.